gente vai começar finalmente a produzir maquetes juntos. Eu vou estar aqui mostrando os passos para vocês, como vocês vão fazer isso e vocês vão estar me acompanhando daí, ok? A primeira maquete que eu separei para a gente fazer foi esse banheiro aqui. A gente vai dividir a série em etapas, tá? As etapas que eu costumo trabalhar. Nesse vídeo 1, a gente vai construir paredes, fechar vãos de janelas e portas. E vamos começar fazendo um retângulo para as paredes. A gente vai vir aqui no painel de criação, na janela de splines, e vamos selecionar retângulo. Eu tenho aqui as minhas viewports e na vista top eu vou selecionar ela e vou dar o Alt W para ela ficar maximizada. Eu vou desenhar um retângulo aqui, clico, seguro e arrasto. Qualquer dimensão, porque eu vou mudar essa dimensão aqui para a dimensão correta que vai ter o meu cenário. As dimensões para esse retângulo são, aqui no L a gente vai colocar 500 centímetros ou 5 metros, quem estiver utilizando em metros. E aqui nesse outro a gente vai colocar 440 centímetros. Vou desativar o grid na tecla G. E eu quero também centralizar esse retângulo que eu criei para ele ficar aqui nesse centro, no centro do grid que eu desativei, mas esse centro do grid, ele também é o centro da sua viewport. Eu quero criar meu modelo aí, então, para isso eu preciso primeiro desativar aqui o botão de criação de retângulos. Eu clico com o botão direito do mouse, ele desativa. Eu vou vir aqui na ferramenta mover. Vou clicar nela ou também eu posso utilizar o comando W. Quando eu ativar o W, aqui embaixo, nas coordenadas da viewport, vão ter a posição em eixo X, Y e Z desse retângulo que eu criei. Eu vou clicar nas setinhas com o botão direito e ele vai zerar para mim o centro do gizmo, aqui onde tiver esse gizmo. Ele vai zerar aqui no centro do grid. Vou desativar o grid. A próxima etapa para a gente poder editar esse retângulo, aqui no painel de Modify, a gente tem somente esses parâmetros, né? No caso de largura e comprimento. Mas eu quero também editar ele para adicionar a espessura das paredes, para adicionar a abertura dos vãos. Eu vou ter que converter esse retângulo para spline, editable spline. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu venho aqui nessa janelinha de pilha de modificadores, com o botão direito, eu vou vir aqui na opção Editable Spline, ou eu posso também vir aqui com o meu retângulo selecionado, né? O botão direito também. Venho em Convert to. A primeira opção aqui vai ser Editable Spline. Quando eu converter ele, eu vou ter aqui várias opções de edição para essa linha, baseado em 3 modos de seleção: Vertex, Segmento e Spline. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir vértices onde vão haver nossos vãos. Eu vou vir aqui em Segmento, eu vou procurar pela opção de Refine. Esse Refine aqui, ele vai servir como um Insert Vertex. Ele vai inserir um novo vértice dentro do segmento que eu clicar. Então, eu vou colocar um bem aqui, clicar em cima dessa linha nessa posição, tá? Ele vai adicionar um vértice aqui para mim. E vou colocar um mais ou menos aqui, porque é onde mais ou menos eu calculei a entrada de luz para essa cena. E assim que eu tiver adicionado os 2 vértices que eu vou editar, que eu vou abrir para serem vãos, eu vou clicar com o botão direito para desselecionar a opção Refine. Vou vir aqui em cima e selecionar Vertex, ou eu posso também, no teclado, sem ser o teclado numérico, digitar 1 para selecionar Vertex, 2 para selecionar segmentos, e 3 para selecionar splines. Eu vou digitar aqui 1, tá? Porque eu vou editar esses vértices que eu adicionei. Vou selecionar esse vértice aqui e vocês podem ver que ele tem esses rebitezinhos aqui, estão ligados ao tipo de vértice que esse vértice aqui é.
Na verdade, todos eles vão ter esses arrebitezinhos. E isso tem a ver com o fato que me permite tornar a linha entre esse vértex e esse ondulada. Mas eu não preciso disso, tá? Então, eu vou selecionar aqui, com a caixa de seleção, todos os vértices. Vou clicar com o botão direito. E aqui nessas opções de vértex, vocês estão vendo que ele está marcado aqui, Bezier e Corner. Bezier e Corner é isso aqui. Ele está transformando seu vértex num vértex que eu posso editar tanto um lado quanto o outro, através desses arrebites. Mas eu não quero que esses arrebites existam. Então, eu vou mudar ele só para Corner. O Corner retira e deixa o vértice reto. Se eu movimentar, ele não vai mais ficar com aquele aspecto boleado. Tirar aqui, voltar no Ctrl Z, tá? Assim que eu tiver feito essa alteração, eu vou selecionar esse vértice aqui primeiro, que ele vai ser uma espécie de janelão do nosso cenário, tá? E aqui, nas modificações, eu vou procurar por chamfer. Aqui, chamfer. E para esse vértice aqui, eu quero abrir ele. No caso, transformar ele em dois. Vou ter uma ponta aqui e uma ponta para cá. Por isso que eu vou dar o chamfer. Se eu aumentar o volume aqui, ó, vocês vão ver que ele vai se dividir igualmente para os dois lados. Mas eu quero que ele se divida 2 metros, que foi o tanto que eu dei para esse janelão de largura. Então, eu vou digitar aqui 100. Aí você me pergunta, mas por que 100? 100 porque ele vai se distanciar a partir do centro para os dois lados, de forma igual. 100 para cima e 100 para baixo. Quando eu crio esse chamfer de um vértex, é isso que acontece. Ele vai dividir o vértex, ok? Mas você não vai colocar exatamente o valor que você quer. Você vai colocar a metade. E assim que você dividir o vértex, ele vai criar um vértex também naquele padrão inicial do retângulo. Eu vou clicar aqui com o botão direito e transformar ele para corner, para tirar aquelas arestas. Aqui eu já vou ter a abertura do meu janelão. Aqui vai ser um balancinho que eu vou colocar nesse banheiro. Ele vai ter 1,80, porque eu vou encaixar aqui 3 de 60. Eu vou vir aqui em chamfer também, com ele selecionado, e vou digitar 90, que é a metade do valor que eu quero. Dá o OK. Aqui o segundo vértex sumiu, porque ele ficou muito perto do canto. Vou selecionar ambos os vértices, subir um pouquinho aqui, ficar mais ou menos nessa posição, tá? E vou converter eles para corner. Clicando com o botão direito, eu abro essa janela e eu trago eles até aqui em cima e clico para selecionar que eu quero ele como corner. A partir daqui, a gente vai deletar esses vãos que a gente criou aqui, essas linhas entre os vértices, porque eles vão ser vazados. Para isso, a gente vai clicar aqui no 2 do teclado mesmo, não é teclado numérico, e ele vai mudar o modo de seleção para segmentos. Eu vou selecionar esse segmento e deletar, selecionar esse segmento e deletar também. Aqui eu já tenho a base da minha parede, com as aberturas de vãos. Eu poderia também adicionar a porta, mas na câmera que a gente vai usar não vai aparecer, então eu vou manter sem, ok? Vamos ter só as janelas e os balancinhos. A próxima etapa vai ser a espessura dessa parede. Normalmente é uma espessura de 13 a 15 centímetros. E como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Spline, digitar a tecla 3 do teclado e vai mudar aqui para a seleção de Spline. Eu vou selecionar todas as splines através da caixa de seleção ou também eu posso clicar Ctrl A. Vou descer aqui minhas modificações até Outline. Quem usa CAD sabe que o Outline ele vai duplicar essa linha para fora ou para dentro, o tanto que você colocar aqui no parâmetro. Mas eu quero 15 centímetros para fora, porque eu não quero perder esse espaço que eu tenho aqui dentro. Então, você pode vir aqui dentro, nas setas, para ver para que direção ele está indo. Se você botar positivo o valor, ele está indo para dentro. Então, eu vou querer um valor negativo. Então, eu vou botar aqui menos 15 e dar Enter. Aqui eu tenho já minhas paredes com as espessuras. Criando desse modo
a sua linha de parede, no caso, sem a gente ter um CAD para seguir por cima, você vai ter uma linha de parede sem problemas, sem aberturas. Mas um problema que pode acontecer é de nós termos vértices abertos. O que são vértices abertos? Eu tenho aqui essa linha, esse segmento e esse segmento, e eles se cruzam nesse vértice aqui, que eu vou selecionar, tá? E esse vértice, ele está unido. Ele é um vértice que une esse segmento com esse segmento. Aqui na parte de seleção, nessa janelinha de seleção aqui, ó, eu vou ter aqui embaixo as informações de tudo que eu selecionar. Eu clicando aqui na spline vai selecionar todo o conjunto. Aqui embaixo eu vou ter informação que ela é spline, uma spline selecionada, e entre parênteses está dizendo que ela está fechada, closed. Isso é importante porque quando eu for dar a altura, o volume da minha parede, essa forma ela vai ficar preenchida. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo. Nessa mesma construção de uma parede aberta, qual vai ser a aparência dela, e de uma parede fechada, que é o correto, qual vai ser a aparência, ok? Eu vou clicar nesse vértice aqui, com o botão direito, eu vou abrir essa janela e vir aqui em Break Vertex. Vocês não façam isso, tá? É só uma demonstração. Mantenham como estava anteriormente. Break Vertex. Eu vou abrir esse vértice. Tanto que se eu selecionar essa linha aqui, clicar 2, tá? Para selecionar o segmento. Note que agora eles não se acompanham, estão quebrados, tá? Para a gente aplicar o volume, a altura da nossa parede, a gente vai usar o modificador chamado Extrude. A lista de modificadores é essa aqui acima da pilha. Eu vou clicar nessa barra e digitar no meu teclado EX. Ele vai me levar até o Extrude. Eu seleciono e ele vai adicionar acima da minha linha. Eu vou botar aqui em perspectiva para vocês verem. E note que ele já fez um preenchimento aqui na linha que estava fechada. A linha que estava aberta, ela sumiu, mas ela ainda está aqui, ó. Se eu voltar aqui na pilha de modificadores, a linha ainda existe, porém ela não está aparecendo porque ela está aberta. Para me dar a altura que eu quero para esse projeto, para essa parede, eu vou vir aqui em Amount e digitar o valor dessa parede, a altura dessa parede. Vai ser, no caso, 290 centímetros. E aqui eu tenho a minha parede já na altura que eu quero. Se eu botar na vista topo, tecla de atalho T, e ativar a visão Shaded, através da tecla de atalho F4, vocês vão ver que não está aparecendo porque ele está aberto, ele está vazado, tanto em cima quanto embaixo. Eu posso ver as laterais se eu orbitar, tá? Mas eu não vejo em cima e embaixo, isso devido ao fato de que a minha linha está aberta. Para me resolver esse problema, eu vou voltar aqui na Spline, selecionar Vertex e vir aqui naquele vértice que eu abri. Vou clicar com o botão direito e, em vez de Break Vertex, eu vou escolher o Weld Vertex. Se eu vim aqui no Spline, também posso usar o 3 para o Spline e selecionar, ele vai estar fechado novamente. Vou dar Ctrl Z aqui. Com o Spline selecionada, aqui você tinha informação de que ele estava aberto. Se eu fechar aqui com o Weld, volto aqui no Spline, ele vai estar fechado. Eu desseleciono aqui o Spline e volto no Extrude. Agora eu consigo ver a altura da minha parede, tanto em cima quanto nos lados, porque ela está devidamente fechada. A gente vai salvar o nosso arquivo agora, Ctrl S para não perder o que fez. Vou criar aqui na área de trabalho uma pasta nova e chamar ela pelo nome do meu cenário, Natural Bathroom. Aqui dentro dessa pasta eu posso colocar direto, já que é só um ambiente, eu vou colocar direto aqui o nome do meu arquivo, vai ser Bathroom. Vou botar um underline, construção.
que assim eu sei que eu estou na etapa de construção. Qualquer erro eu posso voltar aqui e resgatar uma coisa que eu tenha construído. Aqui embaixo você tem a versão do Max. O meu é 2020, eu posso salvar até o 2017. Eu vou clicar aqui em salvar. E eu já vou ter aqui em cima o nome do meu arquivo e ele já vai estar salvo na pasta que eu criei. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiveram algum problema na hora de executar a construção dessa parede, comentem aqui embaixo no vídeo que eu vou responder, vou ajudar. Normalmente essa etapa aqui é bem fácil, eu já sei os problemas que podem acontecer. Então, eu posso instruir vocês a fazer da forma correta. Basta comentar, tá bom? Eu vou ajudar vocês do início ao fim com qualquer dúvida.